Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Vamos fazer a análise agora do grandíssimo Augusto Cury. Te confesso que eu não sou de seguir o conteúdo desse cara, mas já ouvi falar muito dele. Devo ter visto um vídeo ou outro aí, mas interessante é que eu vou analisar aqui um tipo de crânio criativo, filosófico, espiritual, né? Um crânio que está um pouco mais no campo das ideias, das conexões humanas, compreender o ser humano um pouco mais em profundidade, né? Lembrando, eu não estudo esses caras, tá? Eu não fico pesquisando, buscando nome, nada disso. A análise é totalmente focada ali no design do crânio, fazer engenharia reversa da condição daquela pessoa, física, mental, muitas vezes até espiritual. Tá? Então, vamos prosseguir aqui. Se eu tivesse que definir esse perfil de pessoa, que é uma pessoa que trabalha muito dentro da sociedade, o que ela mais gastou de tempo ao longo da vida foi lidando com questões lógicas, criativas, filosóficas, espirituais. Coisas e pessoas, né? Mas provavelmente mais pessoas. Se eu não me engano, esse Augusto Cury aqui, ele tem uma capacidade comunicativa muito boa, é um cara que traduz questões complexas para pessoas simples, é um perfil de professor, vamos dizer assim, né? Então vamos começar analisando um pouquinho o formato de testa dele. Deixa eu tomar uma água aqui. Aqui a gente tem a testa do Augusto Cury, né? Olha que interessante. É um cara de testa arredondada, né? Ela é puxada para trás. Ó, quando tirar foto, você vê que não faz nenhum tipo de quebra, nenhum tipo de linha. A testa dele é como se fosse uma meia-lua, né? Então, sensibilidade aguçada, tá? Ele tem lógica, mas também sensibilidade. E a sensibilidade dele é bastante aguçada. O cara com certeza consegue fazer lógica matemática profunda, mas também deve conseguir ter uma sensibilidade, uma capacidade de empatia boa, né? Capacidade maior aí para realmente processar dados e mesclar isso com a sensibilidade, né? Vamos pegar o rosto dele aqui, ó. Acho que essa outra imagem aqui tá melhor. Ó, olha os 5 sentidos: audição, olha o buraco do nariz, né? Ó, boca grande. Os olhos dele já começam a ficar um pouco mais cerrados, porque quando a testa cresce, os olhos cerram, né? Então, é uma pessoa aí que, com os 5 sentidos, com certeza é bom, sendo que 2 ou 3 deles são muito bons e um é excelente, né? Então, só ele vai saber dizer aí
Mas provavelmente na parte de olfato ele deve ter uma certa capacidade, na audição também ele deve ter. Visão, eu sempre levo em conta de que é uma das melhores. A visão é a que mais exige processamento cerebral, né? E é uma das mais eficientes para a gente processar terreno externo. Entre você enxergar e ouvir, você vai preferir enxergar. Entre você enxergar e sentir o paladar, você vai preferir enxergar. Geralmente, entendeu? Entre você sentir cheiro e enxergar, a visão sempre traz mais tranquilidade. Tape o seu nariz e respire pela boca, você vai ficar num estado. Tampe os seus olhos ou fique numa sala escura, não conseguir enxergar nada, e você vai perceber um outro estado mental em você. A mente confia mais nos olhos do que necessariamente nos outros sentidos. Os outros sentidos... Perdão, tô com a garganta um pouco ruim ultimamente. Os olhos, eles acabam realmente trazendo um volume de dados muito grande em um curto período de tempo. É diferente você ver um cachorro vindo latindo pro seu lado, prestes a te morder. Você olha e vê a expressão, a velocidade, a postura, né? Você vê que ele está vindo te atacar. Outra coisa é você ouvir um cachorro latindo nas suas costas, vindo correndo em direção a você. Se você não enxerga, as conclusões que você vai chegar é de que pode ser um cachorro latindo com o outro, pode ser um cachorro latindo para uma roda de carro, ele pode estar latindo para você. Mas fato é que é mais fácil validar questões externas com a visão do que necessariamente com qualquer outro sentido. Olha que interessante. O paladar é o último dos sentidos que a gente busca utilizar. É um dos mais perigosos, né? Então ele pode danificar todo o sistema através da boca. Então só esses dados aí para você ter. Capacidade sensitiva com os 5 sentidos é boa. Provavelmente para sentir o próprio corpo também ele tem uma capacidade boa, né? Uma sensibilidade maior aí até para as pessoas, para assuntos, né? Para certas questões. Tem pessoas que, se assistirem vídeo de certas coisas, elas até passam mal. Já tem outras que assistem aquilo de boa, entendeu? Então varia de perfil para perfil. Aqui a gente tem o formato de nuca. Por incrível que pareça, eu não consegui achar imagens muito boas do Augusto Cury de lado, não, né? Eu tive que bater um print de um vídeo, mesmo assim não saiu muito bom, né? Mas aqui a gente já consegue ter uma ótima ideia do perfil de nuca dele, né? Ele tem uma nuca, eu até tive que mexer um pouco na imagem, deixar ela um pouquinho preto e branco e mais escura, para dar essa linha aqui, ó, para mostrar onde a nuca dele está passando. Então ele é um cara que, lembra que eu falo? Reduz na testa, você já começa a ganhar em outras partes. Então ele ganhou na nuca, ganhou no topo de cabeça, né? Então a gente vai ver o topo de cabeça ali mais pra frente, mas falando de nuca, ele é um cara de nuca curta indo pra média, né? Praticamente média esse formato de nuca aqui. Ele acaba tendo aí uma certa capacidade física e com 5 sentidos. A testa arredondou e puxou para trás, a nuca aumentou um pouco, os 5 sentidos se aguçaram, né? Se ele tivesse uma testa muito grande, uma nuca muito reta, provavelmente o rosto seria menor, os captadores seriam menores. O rosto não seria tão expressivo, né? Ele é um cara que provavelmente é bastante expressivo. Ele tem uma certa expressão, apesar da testa ser grande, ela é bem arredondada e puxada para trás. Você já deve ter visto esse tipo de testa por aí, né? Então, a nuca dele, né, é praticamente média aí, né? É uma nuca curta indo para média, e ele acaba ganhando um pouco de volume corporal, mas também ele consegue perder esse volume, né? Tem um certo equilíbrio aí, mas deve estar um pouco mais inclinado a ganhar massa. Enfim. Aqui também a gente tem o topo de cabeça, né? Vamos ver aqui a distância entre os olhos, né, e orelha e o topo de cabeça. Olha só como ele tem bastante massa aqui para cima, ó. Olha só, o cabelo deve estar passando aqui mais ou menos. Até nessa imagem aqui a gente consegue identificar, tá vendo? Ó. Eu comentei ali no início do vídeo, eu acabei esquecendo. Vou ter que cortar essa live em 2 ou 3 pedaços. Eu vou gravar ainda hoje, né? Provavelmente a partir das 14. Mas eu vou almoçar ali daqui a pouquinho, então vou ter que parar um pouco. Mas aqui nessa imagem,
você já consegue perceber que o topo da cabeça dele começa a fazer aquela ponta ali que a gente percebeu em outras análises, né? Então, é como se ele perdesse um pouco na testa, ganhasse um pouco na nuca, ganhasse bastante no topo de cabeça. Há uma distribuição um pouco mais equilibrada aqui para o criativo filosófico espiritual. Praticamente um guerreiro filosófico, tá? O cara que consegue sair da aldeia para caçar, mas ele também consegue desenvolver papéis dentro da aldeia. No caso dele, provavelmente ele se focou mais para dentro da aldeia, né? Então, no topo de cabeça aqui, você vê uma diferença. Ó, a linha dos olhos e orelha, puxa para o topo de cabeça, já ganha volume. Ó, tá passando aqui o crânio dele, né? Então, jogou para baixo, o topo de cabeça dele, o tamanho deve estar batendo mais ou menos aqui, ó. Entendeu? Então, é um cara aí com topo de cabeça elevado, né? Tem pessoas que têm o topo maior, tá? Absurdamente maior. Isso daqui pra mim já é topo de cabeça elevado, mas tem pessoas que têm um topo extremamente elevado, muito, sabe? Chega a ser até meio bizarro, assim. Parece que a cabeça vai pra cima, sabe? Então, quanto mais você ganha em uma parte de forma muito aguçada, você vai perdendo em outras. O híbrido, ele quebra um pouco esse padrão. Ele consegue fugir. Por isso que tem menos híbridos do que a maioria dos outros crânios, entendeu? É um tipo de adaptação, é tipo um quarto crânio. Ele serve para transitar, é adaptável, múltiplas habilidades. No caso desse daqui é um pouco mais no campo criativo, filosófico, espiritual, com uma certa capacidade física, né? Eu quero te lembrar que existem pessoas que elas têm capacidade física, mas elas não trabalham isso. Elas não gastam tanto tempo em cima disso. Não querem, muitas vezes não precisam, a área que atuam. Eu já vi políticos com capacidade criativa, filosófica, espiritual e capacidade física, mas o cara ele não trabalha muito em cima daquilo ali não, entendeu? Já tem outros que tem pouca nuca, né? Ele tem uma capacidade física sensitiva ali com pouca nuca, assim, pouca testa, pouca nuca. Era pro cara ser mais maçudo, mas o estilo de vida que ele leva, o que ele come, a dieta dele, às vezes ele é um pouco mais controlado com isso, ele consegue manter o corpo estável. É interessante que antigamente tinham pessoas de nuca curta que eram magras, pessoas de nuca média que eram magras, pessoas de nuca longa que eram magras, né? Haviam poucas pessoas com muita massa, mas sempre existiu. No tempo que a gente vive hoje em dia, é mais fácil acumular massa do que perder, tá? Independente do seu perfil de crânio, ele é mais fácil você ser desregrado com a comida hoje em dia, você ser um pouco mais desregrado aí com a sua saúde, né? O volume de coisas que você consegue comer, a variação disso, né? Então, existe a capacidade natural. E existe também o trabalho sendo feito em cima disso. Então, existem pessoas de nuca média gorda, tá? Existe até gente de nuca longa gorda. Só que se essa pessoa fosse pôr para perder peso, fazendo movimento, cortando um pouco a comida, essa pessoa perde peso bem mais rápido do que uma pessoa de nuca curta. Olha que legal, né? Então, falando aqui agora do rosto do nosso querido Augusto Cury. Tá vendo? O rosto dele não é tão grande. Tá vendo que interessante? É um cara que o rosto está um pouco equilibrado com o topo de cabeça. Em relação à testa, ó, a testa já tem um certo volume. Vamos olhar aqui de lado, ó. Quando a testa começa a quebrar, é aqui, ó. O que ele tem de testa já começa a ter um volume mais relevante no rosto. Ó. A testa é grande, arredondada, lógica e sensibilidade. Um pouco inclinado para a lógica. Esse perfil de pessoa, às vezes até descontrole emocional, se a pessoa não trabalha em cima disso, ela acaba tendo muito, sabe? Volume de pensamentos acelerado, pouco freio inibitório. Então, a pessoa pensa muito e tem os instintos, as emoções mais afloradas, mais sensitivas. Quando trabalham em cima disso, se tornam ótimas em autocontrole. É sempre o dilema. Se você tem uma dificuldade natural, se você trabalha em cima dela, dependendo do tempo que você está trabalhando em cima disso, você acaba se tornando um mestre naquilo. Muito bom. Às vezes até muito melhor do que quem já tem controle emocional por natureza, né? Então, por natureza, esse cara tem um volume de pensamentos acelerado e ele tem mais facilidade para ser mais emotivo, sensitivo e instintivo, né? Mas provavelmente trabalhou em cima disso. Então, deve ser um cara aí mais regulado, mais controlado, né?
Então essa foi a análise do nosso querido Augusto Cury, tá? Ele tem um perfil de crânio que está muito presente aí na política, no direito, na arte, na filosofia, né? Historiadores, antropólogos, geólogos, né? Pessoas que geralmente lidam com um tipo de matemática que ela não é 100% precisa, tem inúmeras variáveis, lida com ciências humanas, com comunicação, com tradução de informação e conhecimento, né? Conseguem traduzir questões complexas para pessoas simples. Muitas vezes a pessoa não tem muita capacidade para se aprofundar como essa pessoa tem em certos assuntos, ele vai lá e sintetiza. Se eu não me engano, ele escreveu vários livros, né? Deixa eu ver aqui. É isso aí, ó. Um maluco que escreveu livros aí, ele acaba realmente tirando o que está na cabeça dele. Ele tem essa sensibilidade, ele consegue entender as coisas de cima e muitas vezes em detalhe, traduzir isso, economizando muito tempo para quem não tem tanta capacidade, né? Acaba economizando muita energia. A mesma coisa é essa análise craniana que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui é traduzir da forma mais simples possível questões extremamente complexas para a maioria das pessoas. Você vê que o conteúdo que eu estou trazendo nesse canal é pouquíssimo técnico, é mais visual, é mais prático. Você consegue testar antes de se aprofundar. Eu estou há anos já desenvolvendo esse tipo de análise, é um tipo de capacidade natural que eu tenho desde a infância, né? Só que eu me preocupei em traduzir isso num formato onde o máximo de pessoas possíveis conseguem, de fato, acessar esse conhecimento. Muitas vezes até desenvolver certas sabedorias em cima desse conhecimento. Uma coisa é informação, é você saber, é você me pedir artigo científico no comentário. Eu te mando artigo científico, você vai ler aquilo ali, aquilo vai ser uma informação na sua cabeça. Agora, quer transformar essa informação em prática, mesmo sem ler o artigo científico, você validar se faz sentido ou não o que eu estou trazendo aqui, se isso se aplica na realidade de forma empírica, pega os padrões que eu estou trazendo, analise a si mesmo, depois analise pelo menos mais 10 pessoas ao seu redor. Eu te garanto que você vai começar a chegar em certos padrões, em certos detalhes sobre as pessoas que você está observando, que bate muito com a condição delas, com o comportamento delas, o jeito delas ser, de agir, o que elas trabalham, o que elas estão mais inclinadas a performar bem, né? Então, eu costumo dizer que a pessoa mais infeliz é aquela que está fazendo o que ela não gosta, né? Não é uma questão de gosto, é sensorial, tá lá dentro. Dentro da pessoa, ela tá um pouco insatisfeita com aquilo de alguma forma, sabe? É tipo colocar um anão para jogar basquete, tá? Coloca um anão para jogar basquete. Não faz sentido, entendeu? Mentalmente, aquela pessoa vai ver outras pessoas que são o dobro, o triplo do tamanho dela, com muito mais velocidade, muito mais capacidade para alcançar a rede, para arremessar a bola. Por que não tem anão que joga basquete? Por que não tem maratonista com corpo de lutador de sumô? Né? Já percebeu que tem certos esportes, modalidades que não é todo mundo que consegue fazer, entendeu? Então isso é para tudo na vida, assim. A gente tem nossas capacidades e também tem nossas dificuldades, vamos dizer assim, né? Então, só deixando esse pequeno dado aqui para você. Augusto Cury é um cara com um crânio criativo, filosófico e espiritual, uma certa capacidade física e sensorial também, né? Praticamente aí um guerreiro filosófico, um pouco mais focado no interior da aldeia. Ele não sai para caçar tanto, né? Ele até tem capacidade de caçar fora, seja física, seja mentalmente, através de armas, acessórios, ferramentas. Existe um certo desejo aí de sair da aldeia, né? Explorar, de trazer recurso, mas também existe uma capacidade muito grande de fazer gestão dentro dessa aldeia. Arte, filosofia, direito, né? Arquitetura. É um perfil de crânio muito comum aí nessas esferas sociais, né? Então eu quero te lembrar, existem 3 tipos de crânio na sociedade. Os 3 principais seria o que sai para caçar, físico sensitivo. Esse é um extremo, né? Ele traz o javali nas costas, ele vai para a guerra, ele explora o terreno.
Existe o cara que lida mais com ferramentas, com matemática, com ciência de dados, tecnologia. Ele aprimora a capacidade dessa aldeia dentro e fora de sobreviver. Ele aumenta os braços que essa aldeia tem, né? E existe o cara criativo, filosófico, espiritual, que é o cara que está mais lá dentro da aldeia, no centrão mesmo, fazendo a gestão, né, dos recursos, das pessoas, né, da logística, enfim, são pessoas que lidam com variáveis um pouco mais ligadas à condição humana. Então o cara que vai para a caça, ele lida mais com o terreno, com a natureza, com o ambiente hostil. O cara que é lógico matemático da ciência, ele lida mais com coisas e estruturas. E o cara que está mais no centro da aldeia, ele lida mais com pessoas e com questões relacionadas à sobrevivência dessas pessoas em sociedade. Olha que legal. É a nossa estratégia biológica. Em torno disso tem o híbrido. O híbrido, ele transita dentro e fora da aldeia. Ele tem múltiplas habilidades, ele é um pouco mais lobo solitário, até se insere em grupos, mas geralmente, por ter múltiplas habilidades, ele peita mais sozinho, gasta mais energia também, gera mais estresse, mas também ele tem 3 linhas de frente para processar. Geralmente tem testa, tem topo, tem nuca. Tudo de forma mediana, mas trabalhando em conjunto para fazer muito com muito pouco. Então, por exemplo, uma pessoa que é mais criativa, filosófica, espiritual, ela precisa de estrutura para atuar. Uma pessoa mais lógica, matemática, da ciência, dos dados, ela precisa de estrutura para atuar. Uma pessoa mais física, sensitiva, ela já não precisa de tanta estrutura para atuar. A gestão do corpo, a capacidade de se autogerenciar, de sobreviver em ambientes hostis é maior. Entendeu? Então é como se a nossa estratégia biológica ela fizesse o seguinte: vou criar um explorador para garantir que recursos cheguem. Vou criar também um cara que ele tem mais capacidade ali para se aprofundar em dados, ser mais detalhista, mais científico, para aumentar a capacidade dessa aldeia. E eu vou colocar ali dentro da aldeia um tipo de líder, um tipo de ser humano que ele tem a capacidade de entender questões lógicas, ele tem a capacidade de entender questões físicas, mas ele também entende dilemas humanos, leis, né? Ele entende questões mentais sobre a condição humana, tá entendendo? Em torno disso tudo, tem um cara tapando um buraco, tem um cara criando soluções, fazendo coisas que geralmente são absurdas, mas geniais, que é o híbrido. O híbrido, ele não sobrevive sem uma aldeia, ele não sobrevive sozinho na natureza, ele tem capacidade para vários campos, mas ele precisa de uma aldeia para estar. Né? Então é como se ele estivesse resolvendo problemas em torno dessa aldeia, problemas que os outros 3 têm mais dificuldade para resolver. Olha que interessante. Né? Mas também o híbrido tem muita dificuldade para coisas simples da vida. Por exemplo, velocidade de pensamentos, né? Foco, disciplina. O foco e a disciplina é visceral para o híbrido, é maravilhoso, faz ele atingir resultados incríveis, mas é um dos maiores dilemas dele, por ter o processamento da parte lógica, o processamento da parte criativa, filosófica e espiritual, e por ter a parte física, ele divide muito da energia mental dele entre esses vários campos. Né? Então ele acaba indo de um assunto para o outro. Né? Então é muito comum um híbrido não terminar a faculdade, não terminar de ler um livro, quando ele está fora do foco da disciplina dele. Agora, quando ele está focado e disciplinado, ele tem um objetivo e ele faz aquilo ali do jeito que tem que ser feito, ele acaba muitas vezes enxergando coisas que muita gente não consegue, pessoas de outros perfis de crânio, né? Então essa é a nossa estratégia biológica. Em breve, um dos livros que eu vou escrever traduz isso, tá? Isso são anos e anos de observação, teste, né? Realmente anotando, entendendo certas questões sobre o ser humano para chegar em certas conclusões, mas tudo focado em fazer engenharia reversa. Muito desses padrões eu já enxergava desde a infância. Já veio para mim como alguma forma de dom. Eu sempre utilizei isso na minha vida, até inclusive na escolha da minha parceira de casamento. Né? Mas eu só realmente comecei a tornar isso mais autoconsciente quando eu comecei a fazer engenharia reversa na ciência moderna, na neurociência, neuroanatomia, neurofisiologia, clima, comportamento humano, né? Enfim, história. A gente vai entendendo questões sobre o ser humano que geralmente elas nunca mudam. Ser humano e sociedade, ele sempre apresenta padrões que você vai perceber em outras sociedades. Eu vou te dar um exemplo, religião. Religião em todas as sociedades praticamente existe. Né?
toda religião ela tem alguma forma de tentar enxergar, toda nação, todo país, toda cultura tem uma necessidade de enxergar algo além do que é só físico ou lógico. Existe uma necessidade dentro dos seres humanos, principalmente dentro de alguns seres humanos dentro da aldeia, de compreender aquilo que não dá para ser testado. Olha que loucura, né? Exige inúmeras variáveis. Então esse é o papel do criativo filosófico espiritual. É tipo um líder da aldeia, tá? Ele garante a sobrevivência dessa aldeia. Você vai perceber que os maiores físicos, astrofísicos, matemáticos do mundo, eles não são líder de grandes papéis dentro da aldeia, eles não influenciam tanto as pessoas, né? Eles podem servir de inspiração, mas geralmente não estão atuando em um papel de gestão. Dificilmente você vê um grande astrofísico se tornando presidente de um país, sacou? É porque não se trata necessariamente de lógica, né? Não se trata de capacidade mental ali para parte de dados, de ciência. Se trata um pouco mais de entender variáveis relacionadas ao ser humano. Por isso que os políticos, advogados, líderes religiosos costumam ter topo de cabeça elevado por conta desse papel. É necessário que esse papel esteja ali. Entendendo isso, você entendendo que tem pessoas que têm mais capacidade para certas coisas e menos para outras, é interessante você descobrir as suas. Quando você descobre, pronto. Ali existe um game que vale mais a pena ser jogado e observado do que qualquer outro game. Se você está observando a vida de outra pessoa, sente inveja, ou quer ser aquela pessoa, você está muito distante de se conhecer. Quanto mais você se conhece, mais autoconfiante você fica. Mais você sabe as armas que você tem nas mãos para utilizar. Olha que legal. Então, fica aí esse detalhe para você, tá? Se autoconhecer num nível estrutural é absurdamente poderoso. Deixa nos comentários aí também se essa análise fez sentido, se bateu aí com o que você sabe sobre o nosso querido aqui Augusto Cury, né? E deixa para mim aí nos comentários depois. Beleza? Forte abraço aí para você. Se você chegou até esse vídeo, muito provavelmente você já assistiu o meu canal do YouTube, já viu os vídeos completos. Se você ainda não assistiu, recomendo que você vá lá e assista. O canal se chama Analisando Crânios e ali você vai perceber que eu consigo analisar o formato de crânio das pessoas e dizer muito sobre elas, né? Ali eu estou analisando pessoas conhecidas, mas o que eu mais faço ao longo da minha vida é analisar pessoas desconhecidas. Esse dom, desde pequeno, de alguma forma o meu cérebro sempre funcionou para perceber melhor a condição das pessoas através do formato de crânio. Pessoas mais magras, né, com mais velocidade, elas acabam tendo uma nuca mais alongada, né? Pessoas mais sensitivas às vezes, um pouco mais emotivas, elas acabam tendo uma testa mais reduzida, né? Pessoas com a testa muito quadrada, grandona, geralmente é um pouco mais lógica, enfim, né? Existem padrões no crânio humano ali que desde pequenininho eu observava nos meus amigos, nos meus parentes, pessoas na TV, né? E com o passar do tempo eu acabei fazendo uma certa engenharia reversa, usando a ciência, principalmente a ciência moderna. Muitos dos conhecimentos que a gente tem hoje já são muito validados, né? A gente tem aí o campo científico, as comunidades científicas, e a gente consegue validar muita coisa hoje de forma muito mais acessível do que no passado. Então eu comecei a fazer engenharia reversa mesmo, da condição humana. Por ver esses padrões, comecei a pesquisar na neurociência, na medicina, em vários campos, para entender se realmente esses padrões faziam sentido, de forma técnica, vamos dizer assim. Então eu já estou há mais de 15 anos aí ajudando principalmente homens na internet a entender sua própria condição. Eu trabalho mais no off, por recomendação, sempre fui recomendado, nunca precisei fazer marketing para esse tipo de trabalho. E agora em janeiro eu iniciei esse projeto, o canal do YouTube chamado Analisando Crânios, para expor essa análise para o mundo, né? Nunca encontrei um canal ou uma comunidade, uma galera discutindo sobre esse padrão. No passado veio aí a frenologia, né? Acabou vindo algumas ciências, os próprios nazistas, eles tinham forma de analisar crânio, mas infelizmente era outra época, outras intenções, né? As pessoas não tinham acesso a isso aqui que eu estou fazendo.
Por isso que eu não estou trazendo primeiro no meio científico, eu estou trazendo no popular, para as pessoas simples, comuns, no YouTube, conseguirem analisar o que eu estou dizendo ali, entender sua própria condição, analisar as pessoas ao redor e validar se esses padrões que eu estou dizendo fazem sentido ou não, né? Então, nessa página aqui, se você teve acesso a uma página, algum ambiente onde você pode solicitar a minha análise, eu quero dizer que o objetivo aqui vai ser analisar você. Muito provavelmente vai ser por tempo limitado, né? Vai chegar em algum momento que essa análise não vai estar mais disponível. Mas eu vou analisar você, eu vou entender a condição craniana que você está, eu vou levantar algumas capacidades que, por natureza, a máquina que você controla, esse corpo aí que você está usando, não é você. Isso aí é um veículo, é uma máquina, né? Ele está escravo do seu cérebro. O seu cérebro realmente define, modela muitas das capacidades que você tem. E, por consequência, você está ali por trás disso tudo. Você é um indivíduo que controla um cérebro, que controla um corpo. Então, a sua performance está intimamente ligada à sua condição, às suas capacidades que você tem por natureza e o quanto você exercita essas capacidades. Olha que interessante, né? Então, quanto mais você se descobrir, quanto mais você entender padrões que já estão aí no corpo que você controla, maior a sua performance, maior a capacidade de você eliminar a maioria das besteiras que te serão apresentadas ao longo da vida. Se existe uma era que a gente está vivendo de facilidade, de oportunidades, é a era que a gente está vivendo agora mesmo, a era moderna. E não se trata mais de você adquirir informação, se trata de filtrar. Informação você consegue facilmente na internet, fazendo uma pesquisa, usando uma inteligência artificial. Em um mundo onde a informação é extremamente abundante, adquirir informação acaba sendo até tóxico se for feito em uma frequência muito alta. Se você encher seu cérebro de informações desnecessárias, você pode até começar a sofrer aí um pouco de carga, né? Um pouco de burnout, vamos dizer assim. Então, o objetivo dessa análise é realmente ir de forma mais incisiva em dados que vão desbloquear várias consciências em você. Só por você conseguir ver o game que você está jogando de cima, só por você identificar as armas que você tem nas mãos por natureza, você já está filtrando a maioria das informações de autodesenvolvimento, né? De autoconhecimento. Você está indo na raiz do seu game, vendo de cima, e isso vai te permitir focar um pouco mais naquilo que realmente é muito importante. Existem pessoas que são muito boas com o corpo e com os 5 sentidos. Existem pessoas que são muito boas no campo criativo, no campo das ideias, filosofia, espiritualidade. E existem pessoas que são mais da parte lógica, matemática, são dos dados, né, a ciência. Entre isso tudo, existem as pessoas que são um pouco mais híbridas. Elas têm um pouquinho de cada crânio no crânio delas. Vamos falar de forma bem boba, né, bem leiga. Então, são 4 perfis cranianos que eu pude identificar e sempre eu consigo catalogar as pessoas, pelo menos a condição delas, dentro desses perfis. Então, solicitando essa análise, você vai ter acesso aos meus conhecimentos. Eu vou conseguir analisar você de forma um pouquinho mais individual e dizer para você capacidades e competências que, por natureza, sua máquina tem. É muito diferente um carro de rally e um carro de estrada, de asfalto. Pega a performance de um carro de Fórmula 1 e um carro de rally. Se você pegar o carro de Fórmula 1 e colocar ele para fazer rally, vai ser catastrófico. A performance vai ser muito baixa. Por mais força, velocidade que o carro de Fórmula 1 tenha, no rally ele vai se ferrar todo. Agora, quando você pega um carro de rally e coloca num ambiente para fazer rally, a performance é muito alta, né? Porque toda a estrutura já foi pensada para rally. Da mesma forma, se você pega um carro de Fórmula 1 e coloca numa estrada lisa, bonita, pode ter um monte de curva, não tem problema. Se ele está no ambiente natural dele, ele performa muito melhor. Então, no caso, a análise craniana vai servir para você nesse sentido. Identificar o que você, por natureza, já nasceu bom, né? Já existe ali capacidade cerebral, física, que quando você se coloca no ambiente correto, você está filtrando a maioria das bobagens que você poderia fazer na sua vida, né?
Então, tem um botão logo abaixo aí, você pode solicitar a análise. Por enquanto, você entra no Instagram e solicita a análise depois de realizar o pagamento. Em breve vai ter um sistema um pouquinho mais complexo, que vai facilitar um pouco mais essa transação, mas por enquanto a gente pode fazer da maneira mais simples possível. Clique no botão, realize o seu cadastro, faça o pagamento e aguarde pelo menos uma semana. Eu vou enviar para você essa análise toda por áudio, né, explicando direitinho. Lá no Instagram é importante que você me envie uma foto de frente do seu rosto e uma foto de lado do seu crânio, de lado mesmo, assim, como se você virasse de lado e alguém tirasse uma foto para você, ou você mesmo batesse uma selfie, para eu conseguir ver seu formato de testa, formato de topo de cabeça e seu formato de nuca. A foto de lado é a mais importante de todas dessa análise, tá? Eu vou conseguir ser mais preciso e analisar com todo carinho, porque no fim se trata da sua condição. Só você está aí, dentro do seu game. Quanto mais você se descobre, maior a performance na vida, né? Então, eu tomo muito cuidado a cada pessoa que eu analiso, porque eu sei que as palavras que eu estou dizendo ali realmente podem ajudar muito. Se eu analisar errado, se eu fugir dos padrões que eu já conheço, que eu já valido há muitos anos, eu também posso te prejudicar, né? Então, mande a foto ali certinha. Se não tiver de acordo, eu vou te mandar uma mensagem, vou explicar para você, olha, eu preciso da foto um pouquinho mais assim, mas no geral, tente fazer isso quanto antes, tá? Em breve essa análise vai se encerrar. Um forte abraço aí para você, meu amigo.